meu irmão, a paz do Senhor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Está aqui comigo o presbítero Israel, professor também da Escola Dominical, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, Mais uma semana, né? Isso mesmo. Graças à bondade e à misericórdia de Deus. A lição de hoje é a última lição desse trimestre maravilhoso que nós estudamos, tá? Na próxima semana nós já vamos começar uma nova lição que vai tratar acerca do apóstolo Paulo e do ministério daquele grande homem de Deus, as lições do ministério do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos finalizar esse trimestre, um trimestre que nós tratamos sobre Israel, né? O período dos reis em Israel e o plano de Deus em meio à infidelidade da nação. E essa lição, para finalizar, tem como tema o cativeiro de Judá, né? Veja que é uma lição assim que retrata muito do que aconteceu durante todo esse trimestre, né? De muitas idas e vindas do povo de Deus, muitas quedas, na verdade, e Deus chega um momento que ele tem que determinar uma consequência para isso. E a consequência do povo de Judá foi o cativeiro. O texto da lição está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, diz assim: Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Veja que palavra dura, né? A verdade prática, o textuário da lição dessa escola bíblica dominical. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Verdade prática. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. É natural. Existe até um ditado popular que nós somos livres para semear o que nós quisermos, né? Mas nós só colheremos aquilo que nós plantamos. A colheita não nos é facultada a liberdade da colheita. Nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. O que plantar, a escolha é nossa. Infelizmente, o povo de Israel colheu o cativeiro. Nós temos 3 objetivos ao final dessa lição. Primeiro, apontar os motivos da decadência de Judá. Segundo, revelar a teimosia do rei Zedequias. Terceiro, relatar a queda de Judá. Então nós vamos tratar sobre esses temas durante a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Queria pedir ao presbítero Israel, conforme de costume, né, fazer leitura da leitura bíblica em classe. Olá, povo de Deus, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 24, versículos de 18 a 20, e no capítulo 25, versículos de 1 a 10. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Sucedeu que, no ano 9 do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras de redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então, a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia,
a Ribla e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Amém. Perfeito, muito obrigado, presbítero Israel. Essa última fase a fase final, né, do reino de Judá, ela foi protagonizada por 4 reis, segundo o comentarista da lição. Primeiro, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, né, são 2 reis com nome muito parecido, e o terceiro rei, Zedequias, que em relação a Zedequias, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, né, porque foi ele que se rebelou contra Nabucodonosor, né, e que era o rei da Babilônia naquela ocasião, e que foi exatamente por conta dessa rebeldia contra Nabucodonosor, que Nabucodonosor cercou Jerusalém e durante 18 meses, e de maneira definitiva Jerusalém ela foi tomada e caiu, no texto que nós vimos aqui agora há pouco, né? O templo foi queimado, casa foi arrebentada, queimada, enfim, nós vamos tratar um pouquinho sobre esse momento de Zedequias e a queda de Judá, a decadência, na verdade, de Judá. Mas antes disso, nós vamos tratar acerca do declínio espiritual de Judá, porque toda queda, especialmente naquele mundo antigo, né, toda queda, digamos assim, política ou geopolítica, quando o povo se tornava escravo de outra nação, sempre começava com uma queda espiritual. E na nossa vida também não é diferente não, tá? Toda queda sempre vai começar, todo escorregão, todo declínio sempre vai começar dentro do nosso ambiente, da nossa vida espiritual, do nosso ambiente interior, tá? E o importante é que Deus, ele não está alheio à situação do seu povo. A Bíblia diz que nele, naquela época, Deus levantou profetas, grandes homens de Deus, inclusive um deles foi Jeremias, né? Assim como Deus levantou profetas, também existiam falsos profetas que profetizavam paz no meio do povo quando não havia paz. No entanto, mesmo com todos os profetas anunciando o pecado do povo de Judá, falando que o povo de Judá estava adorando a outros deuses, que o povo de Judá estava esquecendo dos princípios do Senhor, né? A maior parte desses profetas foram perseguidos, alguns até mortos, né? Espancados em via pública, inclusive alguns, e infelizmente o povo de Deus deixou de dar ouvido aos homens de Deus para dar ouvido aos falsos profetas. No entanto, nenhum deles se cansou de denunciar o pecado, de denunciar a idolatria, de denunciar as injustiças que aconteciam no meio do povo. Eu queria que esse segundo tópico aqui, a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio, o senhor nos trouxesse o aprendizado desse texto. Graças a Deus por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós temos a honra de estar aqui e estar com esse entendimento e esse compromisso de estarmos falando e ensinando a palavra de Deus de acordo com o que ela é, né? A previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reino de Josias e deu continuidade durante os 4 reis seguintes. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Nós podemos observar que Deus, ele não castiga ninguém, ou não toma ninguém por inocente. Está escrito na palavra do Senhor.
Deus, ele falou, ele advertiu. O profeta Jeremias, vemos que ele foi um dos que, digamos assim, em outras palavras, que mais incentivou, que mais declarou, que mais motivou e que mais denunciou aquilo que realmente estava acontecendo perante os olhos de Deus, que Deus ele vê todas as coisas. Nós podemos ver que esses acontecimentos, que nós ainda vamos falar dessa destruição total, com mais precisão, porque o que aconteceu em Jerusalém foi algo muito trágico, foi muito sofrimento. Nós vamos falar desse sofrimento, mas que poderia ser evitado, né? Poderia ser evitado se o povo tivesse ouvido a voz de Deus através de seus profetas, através daqueles que se preocuparam em estar orientando. Nós podemos ver que tiveram alguns motivos, né? Aqui no subtópico 3, nós podemos ver que tiveram alguns motivos que levaram Judá ao cativeiro. E precisamos citar quais foram esses motivos. O que causou, o que levou Judá ao cativeiro. Um dos cativeiros, o que durou mais tempo, né? 70 anos de cativeiro, então foi muito sofrimento por Nabucodonosor. Então nós vamos ver que os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a adoração a falsos deuses, a deuses estranhos, a rebeldia, né? A injustiça e a desobediência por parte da liderança. Então, isso foi o que levou, que motivou a ruína de Judá. Que Deus, ele adverte e que a pessoa, ela precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque a consequência, ela virá de qualquer forma se a pessoa ela não ouvir. Foi o que aconteceu lá com Judá. Então a consequência veio, o cativeiro veio devido à rebeldia e à desobediência, aquela coisa como se nunca que isso fosse acontecer. Essa destruição nunca fosse acontecer, mas estava previsto por Deus como uma punição, como uma forma daquele povo se voltar. E nós vamos falar ainda nessa parte, que esse povo, quando eles foram lá para o cativeiro, então através do sofrimento eles souberam reconhecer e voltar à adoração ao Deus verdadeiro. Perfeito. Excelente, presbítero Israel. Eu queria fazer um alerta aqui. Eu vou ler as palavras de Jeremias, no capítulo 23, versículo 16 e 17. Jeremias diz assim, ó: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Jeremias está dizendo assim, usando na verdade Deus através da boca de Jeremias, né? Presta atenção nos profetas que estão no meio de vocês, não escute ele não. Quando você vê um profeta falando de vaidade, ele estimulando a vaidade, é o termo que foi utilizado aqui, é o termo que foi utilizado aqui pelo profeta Jeremias. Ensinando vaidade, não escute. E eu vou dizer uma frase de efeito: qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque o que tem acontecido hoje, irmão, é coisa assim, absurda. Tem muito profeta de Instagram, profeta de Facebook, ensinando vaidade, desobedecendo a liderança, desfazendo os marcos da igreja. E incentivando solvência, né? Pronto. Aí você chega no segundo versículo aqui. Chega no segundo versículo, aí diz assim, esses que me desprezam, disse o Senhor através de Jeremias, esses que me desprezam dizem assim através da boca dele: o Senhor está dizendo que haverá paz. Muito cuidado. O Senhor está dizendo que nenhum mal vai vir sobre vós. Olha,
E nós sabemos que para aquele que obedece ao Senhor, existe a promessa da paz. Existe a promessa de não vir nenhum mal sobre a casa daquele que serve ao Senhor, sobre a vida daquele que serve ao Senhor. No entanto, para aqueles que estão em desobediência, igual era o povo de Judá naquele momento, não haveria paz. Não vai haver paz porque Deus me guarde. Não vai haver paz para a minha vida se eu tiver em pecado contra o Senhor. Eu vou ter que sofrer as consequências. Se tiver rebeldia. Judá teve que sofrer as consequências. Nós vamos ver aqui nos próximos tópicos. Então, aprendamos com a palavra de Deus. Como é que eu vou saber distinguir, presbítero Israel, entre a verdadeira palavra de Deus e a falsa palavra de Deus, entre o verdadeiro profeta e o falso profeta do Senhor? Eu vou distinguir através dessas características aqui. Se a palavra do profeta me estimular a vaidade, se a palavra do profeta, ainda que eu esteja errado, não me corrigir, dizer que haverá sobre a minha vida paz e bonança, eu sabendo que eu estou errado, não escuta, essa voz não é de Deus, essa voz é do adversário, que Deus ele corrige aquele a quem ele ama. E nós precisamos tomar cuidado, tem muita gente iludida com os falsos profetas, né? E olhando para a história de Judá, Judá derramou sangue inocente, Judá cometia muitos pecados do ponto de vista de injustiça social, todo tipo de corrupção estava acontecendo dentro de Judá. E aí estavam os profetas do Senhor profetizando juízo, os profetas da carne, né? Os profetas das profetadas, os profetas do diabo, nós podemos dizer assim, profetizando bênção. E os homens de Deus profetizando juízo. O que aconteceu no final? Juízo, porque a palavra de Deus ela sempre prevalece. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor de Deus nos previna da apostasia, ou seja, de abandonar a fé de maneira consciente. Andar com Ele, ou seja, com o Senhor, é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. E aí, aprenda com esse primeiro momento, com o profeta Jeremias, aprenda com a palavra de Deus. Então vamos passar para o segundo tópico da lição, a obstinação de Zedequias e a sua queda, que foi um dos 4 reis desse último período de Judá. No segundo tópico, nós podemos citar, né, qual foi, na realidade, o erro de Zedequias. Né? Qual foi o erro do povo, né, de Judá? Então, vemos que Zedequias, ele fechou os ouvidos aos profetas e a buscar o arrependimento. Porque a palavra de Deus, quando ela vem, ela tem objetivo. E o objetivo, ele é alcançado. Ainda que alguém queira se desviar, de repente, a mensagem, para facilitar muitas das vezes, ou até o receptor, aquele que vai receber a mensagem, ainda que ele queira não receber aquela mensagem, mas se Deus falou, quando é de Deus acontece. E vemos que Jeremias, ele tinha essa preocupação de advertir o rei Zedequias e de dizer o que era necessário ele fazer e o que estava errado, mas ele não ouvia. Ele fechava os ouvidos para as profecias, né? E ainda ele fazia ameaças a Jeremias, porque ele queria trazer Jeremias debaixo dos seus caprichos. Ou seja, vamos traduzir essa palavra aqui. Ele queria ouvir de Jeremias o que era bom para ele. Aquilo que você terminou de falar agora. De repente, bênção, só a bênção. De repente, não, mas essa mensagem aqui, Jeremias, não é para você falar, de repente, né? De repente ele queria trazer Jeremias debaixo, né, da sua submissão, que Jeremias não falasse, mas o homem de Deus, ele está a serviço de Deus. Jeremias estava a serviço de Deus, não estava a serviço de Zedequias. Então, o que vinha para falar, ele falava. Então, foi tão certo que ele, em momento algum, Jeremias, ele temeu e nem deixou de falar aquilo que era para ele falar. Nós, aqui temos também uma lição para nós, que aquele que tem esse ofício dado por Deus
aquele que tem essa missão de trazer a palavra e a mensagem de Deus, não deve se deixar levar por conversas, ou por amizades, ou de repente, por intenção do coração quando vem ao respeito, né, de conquista, a respeito de troco, de repente, por barganha, de repente. E vemos, como você falou, que o mundo hoje está cheio de profetas que só profetizam vitória, que só profetizam bênçãos, mas que não estão preocupados em denunciar os erros, aquilo que realmente Deus está rejeitando, né? Então isso é um perigo e traz para a pessoa as consequências. Então, surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu, ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Então isso aqui é muito preocupante a respeito eu achei importante aqui a questão da religiosidade, porque o religioso a gente vê como aquele que está mais ligado a uma religião voltada, quando falamos do cristianismo, do cristão, voltado para uma adoração a Deus. Mas a religiosidade não. A religiosidade ela busca interesse. A religiosidade ela não está nem aí para temer a Deus ou não. Então, era isso que estava acontecendo, que eles estavam tão voltados para essa religiosidade que esqueciam, para eles isso nunca iria acontecer. E a palavra a advertência era que ele rendesse ao rei de Babilônia. Acredito que se ele se rendesse, ele teria sido preservado. Mas devido a ele rejeitar, e ainda enfrentou, era um plano de Deus que o povo fosse cativo, independente de qualquer circunstância. Mas aí o que foi que ele fez? Ele foi enfrentar Nabucodonosor, e aí onde que vem a ruína por rejeitar a palavra de Deus. Perfeito. Uma coisa muito importante que também é uma coisa que essa geração nossa ela tem que aprender também, é esse orgulho mesmo estando no erro. O povo estava errado. Zedequias estava conduzindo um povo errado. Um povo que tinha pecado contra o Senhor e que Deus já tinha entregue na mão do exército babilônico, de Nabucodonosor. E ele ainda teve o orgulho e a presunção junto com o povo de achar que por ser a nação escolhida, que realmente Israel é a nação escolhida e sempre será a menina dos olhos do Senhor, né? Mas essa presunção de que por estar nas mãos do Senhor pode fazer qualquer coisa e vai dar tudo certo. E não é assim. Tem muito crente desse mesmo jeito. Ah, mas eu sou do Senhor, eu amo ao Senhor e faz qualquer coisa e acha que Deus me conhece, assim, Deus me conhece, né? Às vezes quando recebe uma mensagem, palavra, Deus conhece o meu coração. E aí é uma frase que tem sido muito usada pelos crentes nos dias atuais. E até um dia desse eu estava falando com o Senhor e ele me trouxe essa memória da palavra, que o Senhor ele realmente conhece os nossos corações, mas o Senhor também conhece as nossas obras. Deus ele tanto conhece os nossos corações quanto conhece as nossas obras. E essas duas coisas têm que andar juntas. Não pode dizer que Deus conhece o meu coração na presunção de dizer que Deus ele me perdoa, me ajuda, me ama, que eu sou bonzinho. Se eu na minha prática não demonstro que realmente sou um convertido, arrependido, que sigo ao Senhor e coloco Ele no meu coração em primeiro lugar e por isso traduzo isso nas minhas obras. Não podemos cometer esse erro. Então que aprendamos com a palavra de Deus. Então, em virtude disso, dessa insistência de Zedequias, né? Em virtude dessa insistência, infelizmente,
a cidade santa e o templo do Senhor foram destruídos. Porque o que aconteceu? O poderoso exército da Babilônia, ele cercou, né, Jerusalém, achou uma brecha no muro, entrou e invadiu a cidade, saquearam toda a cidade, destruíram todas as casas, destruíram o templo do Senhor. Foi um cerco que durou 18 meses e ninguém podia entrar nem sair. E sabe o que aconteceu? Israel ficou sem alimento, sem mantimento, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Chegou um caos tão grande que não tinha comida. A Bíblia diz que até, inclusive, a situação de pobreza e miséria era tão grande que existiam mães se alimentando dos seus próprios filhos. E virgens, e as virgens ficavam assentadas sem força à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome. Ninguém podia saciá-las. Destruição total, destruição total. Aí o comentarista colocou uma frase forte no final do primeiro subtópico aqui. Ele disse assim: a glória de Israel se foi. Que quem era Israel? O povo que tinha a glória de Deus derramada, o povo que Deus colocou numa terra que manava leite e mel, o povo que Deus fazia abundância de colheita, né? Quem foi Israel? Quem foi Judá para chegar nesta situação? Então que nós também tomemos cuidado com a nossa vida, né? Está na presença do Senhor, como a Bíblia diz, se você é santo, se santifique mais. Se você está em pé, cuide para que você não caia, né? Para que o nome do Senhor ele seja glorificado na sua vida. Foi muito forte o que aconteceu, matança, cativeiro, peste, pobreza. Foi muito forte o que aconteceu em Israel. No entanto, Deus, por sua bondade e misericórdia, né, profetiza a esperança para o povo. Porque Deus, irmão, apesar de tudo, da justiça dele, né, ele é também misericordioso. Então, o povo tinha que passar por aquele momento, mas Deus usou o profeta Jeremias para trazer uma mensagem àquele povo que estava desesperado. E qual que foi a mensagem que Jeremias trouxe para aquele povo? Lamentações de Jeremias, capítulo número 3, versículo número 22 e também o versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, mesmo no meio do choro, no meio do pranto, né? Esse profeta, ele traz uma mensagem de esperança para o povo. Então, reconheçamos essa capacidade de Deus, né? De agir com misericórdia para com o seu povo. Portanto, assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo número 27, tá bom? Então, vamos mudar a desolação, o estado de desolação para um estado de esperança, né? Se o pecado nos leva para um estado de miséria, de deploração, que aos olhos humanos não tem mais esperança e nem solução, por outro lado, a misericórdia do Senhor nos enche de esperança. Da minha parte, eu faço essa conclusão aqui, presidente. Eu queria que o senhor fizesse a sua conclusão para a gente agradecer aos nossos irmãos e também agradecer ao nosso Deus por este trimestre tão maravilhoso, né? Eu só quero completar a respeito dessa destruição, né, que houve, que ali também se foi o templo, né, construído por Salomão, já há 380 anos. Então, a glória daquele templo se foi também, porque diz aqui que o templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Então, ainda há esperança, né? Aquilo que se foi falado a respeito desse templo, como era um templo de luxo, e foi reconstruído, né? Ainda, mas o escritor, eu achei interessante ele falar aqui que esse segundo que foi construído era apenas a sombra do primeiro.
né? Mas graças a Deus que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, né? Porque para Deus o importante é que aquele povo, eles tinham se voltado para Deus. Aquele primeiro templo construído com mãos humanas, quer dizer, aquele luxo tinha sido embora. Mas vemos que, devido a essa punição de Deus, do que houve, desse povo ter ido para o cativeiro, esse povo se voltou para Deus de uma forma que nunca mais, assim diz, que nunca mais eles voltaram a rejeitar o Deus Todo-Poderoso como antes. Então, é por isso que a glória da segunda casa seria maior do que aprenderam no sofrimento, né? Que possamos ouvir a voz de Deus para evitar os sofrimentos. E essa aula foi uma aula rica, uma aula maravilhosa. E continue nos assistindo, compartilhe essa aula, faça essa aula chegar a outras vidas. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui durante todo esse último trimestre. Quero agradecer aqui o companheiro, o presbítero Israel, que esteve conosco, tá bom? Nesse trimestre também tivemos participação do evangelista Fernando e algumas lições lá no começo, né? Irmã Vera também sempre esteve aqui conosco, irmão Valber aqui, sempre conosco. Esse foi o primeiro trimestre completo, né, desse projeto nosso. Eu achei interessante isso. Foi o primeiro que a gente fez completo, porque os outros a gente já pegou na metade. Na metade. Né? E graças a Deus chegamos ao fim, né? Chegamos ao final e vamos começar o outro na próxima semana, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, estudando acerca do ministério do apóstolo Paulo, as lições de vida do apóstolo Paulo. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe essa aula da Escola Bíblica Dominical e faça parte conosco desse projeto de levar conhecimento da Palavra de Deus a muitas vidas, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.